Você já quis ser belo e jovem para sempre? Trocaria sua alma por olhares impressionados? Pois é disso que eu vou falar hoje, falando sobre o livro O Retrato de Dorian Gray, que é um dos meus livros favoritos. Inclusive, eu tenho duas edições aqui dele. Essa aqui, que é da Penguin Companhia, né? Que faz parte dos clássicos, né? Porque O Retrato de Dorian Gray é um clássico mundialmente famoso, né? E eu tenho essa edição aqui que eu mostrei primeiro, que é da Dark Side, que é uma edição linda, 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 linda. Olha só. E ela tem ilustrações por dentro. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma. Aqui, ó. Ilustrações do final do livro. Enfim. E o que eu acho legal também nela é por conta que ela não tem só a história na íntegra, mas outras coisas também. Fala sobre a origem do livro e etc. E o Retrato de Dorian Gray é um livro que faz parte da literatura gótica. E o que isso quer dizer, né? Bom, a literatura gótica, ela... Normalmente os livros têm um clima de romance, mas ela tem um quê de romance na história, mas o clima de terror e suspense prevalece. Sempre tem normalmente alguma reflexão por trás. No caso desse livro aqui, a gente está falando sobre a alma humana, né? E sobre o sentir, sobre ser humano e sobre a beleza, até que ponto, né, isso importa e o que as pessoas de fato fariam para ser jovens e bonitas para sempre. Isso eu acho que, inclusive, é um tema muito relevante hoje em dia, por isso que eu também resolvi trazer e falar sobre esse livro aqui, porque, né, na modernidade, né, atualmente, as pessoas procuram isso, sempre o visual, principalmente agora com as mídias, redes sociais, as pessoas estão sempre em busca do bonito, então é disso que eu vou falar hoje. Bom, para começar, né, o Retrato de Dorian Gray, ele fala, né, o protagonista, o Dorian Gray, ele é um homem jovem, bonito, e aí a gente tem um outro cara chamado Basil, eu não sei se assim que pronuncia o nome dele, mas enfim, que ele é basicamente um pintor, que em uma festa encontra esse cara chamado Dorian Gray, e nisso ele meio que se apaixona pela figura do Dorian e começa a tornar ele meio que a musa assim, das pinturas dele. E uma coisa muito interessante é porque na época em que o livro foi lançado, ele recebeu muitas críticas pelo fato de ter indícios, né? É porque, na verdade, essa publicação aqui, né, do livro oficial é uma versão censurada. Inclusive, tem uma versão chamada O Retrato Não Censurado, né, de Dorian Gray. Inclusive, eu acho que só tem em inglês, que um dia eu gostaria de ler, mas eu não tenho certeza, mas tem na Amazon vendendo em inglês. Que é por conta disso que na época em que foi lançada, né, na época vitoriana, as pessoas, né, eram muito preconceituosas em relação a isso. Então, a versão original, na verdade, né, sem ser essa que foi publicada de verdade, mostrava de fato que o personagem principal, o Basil, meio que estava apaixonado, né, pelo Dorian. Aqui você tem indícios disso, mas não se dá para ter de fato certeza, assim, sabe? Mas na versão, né, sem censura, com certeza, né, daria. Tanto que o cara sofreu várias críticas sobre isso, enfim. É, e aí, nisso, o Dorian fica muito mais próximo, né, do Basil, o pintor, e acaba conhecendo um meio que amigo do Basil, né? O Lord Henry, que é um aristocrata inteligente e um cara com dinheiro na época, que acreditava que a beleza e a imagem para a sociedade era a coisa mais importante. Então, né, isso já juntou a forma na qual o Dorian se sentia por ele ser um cara inteligente, que as pessoas admiravam na época, e essa paixão, né, pela qual o Basil teve começou a pintar ele. Então ele começou a acreditar nisso, que a beleza importava, só isso importava, e que ele precisava ser belo e admirado por todos. E basicamente o que acontece é que um dia o Basil faz uma pintura do Dorian que teria sido a melhor pintura de todas dele. E basicamente o Dorian se apaixona ali pela própria imagem dele, né? O que é meio que uma referência, pode ser também, dita ao conto do Narciso, né? Onde ele vê a imagem na própria água. Calma. A própria imagem na água e se apaixona
né? Porque o conto do Narciso é da mitologia grega e o Narciso nunca tinha visto a imagem dele própria antes, e a primeira vez que ele vê a imagem dele de fato na água, ele se apaixona e acaba morrendo por conta que ele não faz mais nada da vida, só fica vendo a imagem ali, né, dele na água, e então ele não vai comer, não bebe água, não faz nada, ele só se apaixona simplesmente ali pela imagem dele. E o conto com certeza faz referência a isso, o conto do Dorian Gray faz referência a isso. E no livro, basicamente, o Dorian fica obcecado pela própria imagem. Então ele meio que fez um pacto, vamos dizer assim, para que ele ficasse jovem para sempre, e belo e bonito. E aí o quadro começa a envelhecer ao invés dele. E o quadro meio que refletia a imagem do Dorian. Então ele fazia coisas ruins, o quadro ficava feio, envelhecia cada vez mais rápido, conforme as ações ruins que ele fazia, porque ele ficou belo por fora e feio por dentro, porque ele se rendeu às coisas superficiais da vida, ele não ligava mais nada para se ele era uma pessoa boa ou ruim. Tem inclusive um episódio que acontece no meio do livro que o Dorian conhece uma moça chamada, acho que é Síbil, o nome da moça, que ela era uma atriz, né, no teatro lá. E aí o Dorian meio que se apaixona por ela, né, vamos dizer assim. Mas ele não estava apaixonado de verdade por ela, e sim pelo que ela representava, porque ela era uma atriz e fazia vários papéis, então o Dorian estava apaixonado por essa parte poética dela, por essa paixão dela de interpretar, mas não por quem a Síbil era de verdade. Tanto que em um dia, né, onde o Dorian leva os amigos dele para assistir a Síbil no teatro, a Síbil atua mal. Inclusive, essa é uma das minhas páginas favoritas do livro, porque a Síbil se declara pro Dorian e fala para ele que ela não consegue mais atuar bem, porque ela não consegue mais fingir ser outras pessoas, de tão apaixonada que ela estaria pelo Dorian. Ela não consegue mais interpretar Romeu e Julieta, porque ela não consegue fingir estar apaixonada por outra pessoa. Ela só consegue ser ela mesma e, né, se declarar pro Dorian e etc. E aí o Dorian fica bravo e fala que um monte de coisas ruins para ela, age de forma muito escrota, vamos dizer assim, e age de forma ruim. E o que acontece? A Síbil se... Eu não sei se eu posso dizer essa palavra aqui, então eu vou, né, fazer sinais aqui. E nisso o Dorian simplesmente, né, meio que não tá nem aí. E aí quando ele olha depois a figura no retrato, a figura tá toda feia, destroçada, e aí ele descobre que realmente a figura tá, né, resplandecendo, né, mostrando a alma dele, e ele tá continuando pleno, vamos dizer assim. E aí a história se passa nisso, com ele sendo uma pessoa ruim e, né, se importando simplesmente com a imagem dele. E aí o livro reflete sobre isso, a imagem humana, a alma, até que ponto as pessoas vão para serem belas e admiradas. E é isso. E aí tem um dia onde o Basil vê que o comportamento do Dorian tá muito estranho, e aí ele vai atrás do amigo, e o Dorian simplesmente, né, mata o colega, né, o Basil que fez a pintura dele. E aí o Dorian começa a seguir sua vida como se nada tivesse acontecido após isso. Só que, né, uma hora o peso da consciência meio que veio, vamos dizer assim, e o Dorian, cansado de tudo, olha pro quadro, se decepciona e rasga o quadro com uma faca, dá uma facada, no coração do quadro. E o que acontece na hora é que o Dorian também morre, né? Ele dá uma facada no quadro e ele próprio morre, porque dentro do quadro estava a alma dele. Então teria sido como se ele tivesse dado uma facada nele mesmo. E é basicamente isso o livro. E ele dá toda essa moral de história e reflexão. E eu acho que é um livro que cabe muito na atualidade, por conta do que eu repeti, falei sobre a forma na qual as pessoas estão superficiais hoje em dia. E aí aqui tem, né, essa foto do Dorian. E aí tem essa imagem aqui de como o Dorian seria, né, na história.
de fato, um homem bonito para aquela época, dos padrões. E é isso, eu espero que você tenha gostado da história do livro. E eu ainda acho que mesmo que você agora saiba já qual é a história do livro, a moral, que vale muito a pena ler, porque é uma experiência diferente, muito poética, do que você simplesmente saber do que se trata a leitura. É isso, tchau!